é mais fácil. É bem mais fácil, né, Carla? Bom, voltando. Voltando. Então, você passou pela cirurgia, não é verdade? É verdade. E em meio a tudo isso, você passa um momento delicado, a sua gravidez. Aí eu faço uma pergunta, você quer contar essa história? Porque eu acho que é uma história eu acredito que é uma história que pode ajudar muitas pessoas. Quando eu e Vanessa decidimos ter filhos, que nem eu, nem ela podíamos, a gente descobriu pelo médico que é muito mais comum não poder ter filho do que ter. Ainda que os médicos hoje queiram cobrar, né? E eu, muito ignorante, assim, entre aspas, lembro que perguntei ao médico assim se não era mais barato comprar um menino no mercado paralelo. Porque o que se promete, eu acho um absurdo às vezes. As promessas que fazem, olha, você vai conseguir, paga-se uma fortuna para fertilização in vitro, para tantas outras coisas. Nada contra, né? Não gerar polêmica. Mas eu acho que deveria ter uma maneira menos marqueteira, menos comercial para fazer isso. Mas você já tinha o Lucas, e aí veio a segunda gravidez, logo após você já ter emagrecido, feito a cirurgia. Isso. Aí, depois de 1 ano de cirurgia, né, eu fiz todos os exames para ver se estava tudo certinho, o médico liberou, falou assim, ó, pode engravidar agora. E aí nós começamos na tentativa de engravidar, e eu engravidei. Começamos a tentar. Começamos a tentar. Quem é casado sabe, né, cara? E eu engravidei. E a gente estava muito feliz, porque eu queria muito ter outro filho, o Ricardo também, e o Lucas queria muito também ter um irmão. Só que com 9 semanas de gravidez, eu comecei a ter um sangramento. E eu fui ao médico e ele falou, olha, a gente precisa fazer um ultrassom para ver o que está acontecendo exatamente. E eu fui fazer aquele ultrassom, o Ricardo foi comigo, né? E Deus fala muito comigo através de música, sabe? Então eu estava ali naquele banheiro, trocando de roupa para ir fazer ultrassom, não sabia o que ia me esperar. E ele colocou uma música no meu coração. Qual e música? eu cantava. Deus sabe o que é melhor para mim. Da Deus Mariana, sabe o que é melhor para mim. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Só Deus sabe o que é melhor para mim. E uma paz inundou meu coração. Falei, beleza, Deus sabe o que é melhor para mim. Eu estava com muito medo, né? Eu não sabia o que eu ia escutar naquele exame, né? E aí, depois de 5 minutos de silêncio absoluto do médico, ele levantou e falou com a gente que o coração do bebê já não batia mais. Foi uma notícia muito impactante para mim, nós ficamos muito tristes. E eu comecei a entrar num conflito. Gente, que música, né? Deus sabe o que é melhor para mim, sua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu preciso contar para o meu menino de 6 anos que o bebê, o coração dele já parou de bater, ele não vai ter um irmão. Né? Que vontade boa é essa, agradável? Vem os porquês. Para quem? Você começa a questionar. E Deus foi tão cuidadoso comigo que Ele foi me tratando e superamos isso. E o médico nos orientou que deveríamos esperar 3 meses para tentar engravidar novamente. Nós esperamos 3 meses para engravidar novamente. Estou no meu script, porque é muita coisa. Enfim, quando a gente estava grávido, né, a gente ficou muito feliz novamente, o Lucas muito feliz novamente. E, num belo dia, eu comecei a ter um sangramento. E eu olhei para o Ricardo e falei, e aí, se acontecer qualquer coisa, como que nós vamos contar para o Lucas, né? Eu já pensei, já revivi a minha história anterior, né? E fui ao médico e ele me pediu para fazer um ultrassom para a gente ver como é que estava. Com o mesmo médico, no mesmo banheiro, no mesmo lugar. Só que a música era diferente. Deus colocou no meu coração assim, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Não entendi, mas eu achei que a música estava bem melhor do que a outra, né? Falei, essa aí tá boa, traz esperança, vai dar tudo certo. E fui fazer o exame. E o médico, naquele silêncio absoluto, como sempre, né? Ele falou, olha, o coração do bebê tá batendo normalmente. Nesse exame eu fui sozinha, porque ninguém podia me acompanhar, sabe? E ele falou assim, mas o seu bebê ele tem um problema. Ele está dando uma alteração nesse exame, que é o da translucência nucal, e provavelmente o seu bebê tem uma síndrome, que nós não podemos saber qual é agora com esse exame. Pode ser a síndrome de Down, pode ser síndrome de incompatibilidade com a vida, nunca ouvi falar.
e saiu da sala. E eu acho que naquele momento eu vivi um dos maiores conflitos da minha vida até hoje. Porque eu pensava assim, por que comigo? O que eu fiz de errado? Eu sou certinha, eu vou na igreja, conheço Jesus. O que eu fiz de errado para merecer isso? Por que Deus está fazendo isso comigo? E eu deparei também com sentimentos horríveis dentro de mim que eu nem imaginava que existiam, sabe? E eu adorava falar que ser mãe é conhecer um pouco do amor de Deus, aquele amor incondicional. E no primeiro momento, quando eu recebi essa notícia, o meu amor não foi incondicional. É claro que se essa criança viesse, Sim. eu creio que Deus me capacitaria para isso, mas o meu amor no primeiro momento não foi incondicional. E isso me assustou muito, porque né, eu conhecia Jesus. Natureza pecaminosa. Assim, eu conheci Jesus. Tipo assim, como que eu posso estar sentindo tudo isso, pensando tudo isso? Né? E uma outra coisa que mexeu muito comigo foi sobre a minha fé. Porque em momento algum, desde que eu recebi a notícia que poderia ser uma síndrome, eu acreditei em algum milagre. Nem mesmo acreditei que poderia não ser nada, sabe? Então, assim, eu ficava me questionando, gente, mas aonde que está essa minha fé? Que fé é essa minha que eu conto para todo mundo que eu tenho? Eu mesma comecei a me questionar, sabe? Eu me desesperei, eu tive medo, eu tive muito medo. E aí, com o passar do tempo, eu tive que fazer uns outros exames, né? Que é o exame de vílo corial, que é um exame bastante invasivo, que até gera risco para o bebê, mas era necessário fazer, o médico achou. Primeiro, para a gente descartando as síndromes, porque o coração dele já estava muito comprometido, né? E para a equipe estar preparada na hora do parto, se tivesse que fazer alguma intervenção cirúrgica, preparar um CTI. E aí eu fiz o vílo corial, onde foi confirmado realmente que o meu bebê ele tinha uma trissomia, que não era da síndrome de Down, não era no cromossomo 21, sim no cromossomo 18. Você aprendeu tudo? Tudo. Google é ótimo, você precisa ver. O médico fala assim, você sai do médico e fala assim, não vai no Google. Eu ia para o Google. Precisava ouvir alguma coisa, ler, eu não sabia, né? Eu não tenho médico na minha família, eu queria saber. E aí o meu bebê tinha a síndrome do cromossomo 18, que era a síndrome de Edwards, que é a incompatibilidade com a vida. E o que é isso? O médico falou, olha, o seu bebê, ele tem 80% de chance da sua gravidez ir até a 16ª semana, mas acontece em vários casos da gravidez ir até o final, mas na hora do nascimento, devido a má formação, alguma má formação, o bebê não consegue sobreviver. E aí foi um choque para mim. Te dá uma notícia fria, assim, é muito Não, muito frio. ele foi muito carinhoso comigo, sabe? Deus levantou pessoas maravilhosas para passar comigo tudo isso, sabe? A doutora Filó, que foi quem me indicou esse médico, porque não é um exame que você faz numa clínica normal, sabe? Qualquer, não é um exame que o convênio cobra, é um exame pago, são exames caros. Ele foi muito delicado comigo todo o tempo, o doutor Marcos Faria. E a doutora Filó foi madrinha de casamento dele, ela que me encaminhou. Eu fui atendida com todo o carinho do mundo, mas é uma notícia que, né, não tem muito o que maquiar, né? É isso, né? E como de fato foi o que aconteceu, com 5 meses o coraçãozinho do bebê parou, né? Só para ter uma ideia, com 5 meses o bebê estava assim, né? Ele estava todo formado. Né? E o médico... Deixa eu ver aqui se dá para mostrar. Dá para mostrar, mas... Mas o bebê, enfim, era todo formadinho, né? E o médico falou comigo... O meu médico, eu ainda tive uma sorte, sabe? Comigo, Deus, né? Meu médico viajou, o que me acompanha. E aí, eu fiquei sem saber. Aí eu fui num outro médico que falou comigo assim, olha... O coração do bebê já parou, eu acho que a gente deve esperar para ver se o aborto acontece de forma espontânea, né? Porque ele já tem ossinho, você não pode fazer uma curetagem, porque é um risco para você, né? Não existe esse procedimento no estágio da gravidez que você se encontra. Vamos aguardar. Ok, eu aguardei 20 dias e nada acontecia, né? Eu não tinha forças para orar, sabe? Eu louvava, chorava, mas foi muito interessante. Deus levantou um exército para orar por mim. Eu encontrava pessoas que eu nem conhecia e falava assim, olha, a gente se reuniu ontem, oramos por você.
Eu recebia telefonemas de pessoas que eu nem tinha muito contato, mensagens. Criamos um WhatsApp, né, do pessoal do grupo da nossa célula. Então, assim, Deus cuidou de mim em cada momento, sabe? Mas eu passei por por essa dúvida. Eu esperar até quando? Né? E aí já tinha quase um mês, eu resolvi procurar um outro médico. E ele falou assim, olha, eu não vejo mais motivo da gente esperar, né? Você vai precisar internar e fazer o parto, porque já está ficando arriscado para você isso. E Deus colocou uma doutora maravilhosa no meu caminho, que é a doutora Beatriz Rocha, que me acompanhou, não era minha médica, mas ela me acompanhou durante o parto. E tudo isso você foi vendo assim, Deus conduzindo a história. Tudo, tudo, tudo. Ele providenciou tudo nos mínimos detalhes. E o mais interessante é que em todos eles, ele fez questão de deixar eu saber que ele estava cuidando. Porque eu acredito que muitas vezes nós percebemos os livramentos de Deus, mas inúmeras outras nós nem tomamos conhecimento. É verdade. E em todos eles, ele... Você acompanhou o processo. Todos eles, sabe? Na hora que o médico falou assim, olha, não vai internar. O outro falou assim, vai internar. Eu estava indo buscar o Lucas na escola. Quer dizer, eu ainda tinha que estar bem para o meu filho, né? Porque ele precisava de mim. Eu abracei o volante do meu carro e eu só chorava. Eu falei, Deus, e aí? Eu não sei o que eu faço. O meu médico não está aqui. Eu não tenho médico na família, eu preciso que o Senhor me oriente. E ele providenciava todas as coisas, sabe? Todas as respostas vinham, né, Carla? Todas. Nesse mesmo dia, quando eu cheguei em casa, a esposa do meu médico, que estava nos Estados Unidos, me ligou. Lincoln pediu para eu te ligar para saber como que você está. Uau! Então, assim, é muito grande, assim, são muitos detalhes, então não dá tempo da gente falar sobre cada um deles, mas eu realmente percebi o amor de Deus em todos os... Hoje, a pergunta, esquece o script. Hoje... Você é uma mulher mais forte? Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que eu quero ser fraca todos os dias, porque eu vivi uma realidade de uma frase bonita que a gente fala da Bíblia, né? Quando sou fraca é que sou forte. Então, na verdade, eu quero ser fraca todos os dias, porque foi na minha fraqueza que Deus se mostrou, que mostrou a fortaleza dele na minha vida. Mas dessa história toda tem uma coisa que eu queria contar. Uma coisa me incomodava profundamente, a tal da música. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Gente, qual era a esperança que... E o Espírito Santo sempre tocava essa música no meu coração, eu ia no culto, tocava música, fui no congresso de mulheres, tocava a tal da música. Eu falei, gente, mas o que será que Deus está querendo falar comigo? Estou entendendo, esperança do quê? Aconteceu tudo errado, foi tudo ruim, né? E aí a doutora Filó, depois de 2 meses do que aconteceu, me chamou para tomar um café, porque ela queria saber como que eu estava. Gente, vê se hoje em dia existe gente assim, né? E a gente conversou, passamos uma tarde muito agradável, e na hora de ir embora, ela me contou uma história. Eu não lembro direito como que era a história, porque o que me marcou foi a música. Mas era de uma tribo indígena, em que as mulheres usavam a música para tratar daquelas mulheres que estavam passando por momentos difíceis. Elas colocavam ela no centro e começavam a ministrar canções para que elas pudessem trazer à memória o que podia dar quem esperança. Elas eram em Cristo Jesus. Até isso Deus se preocupou de me responder. Filha, você é minha filha amada, você é a menina dos meus olhos, eu te amo. Ai, e aí, Carla, como que a gente não supera as más notícias, né? É Impossível. verdade.